Amado irmão e irmã, hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho do dia, que está em São Mateus 14, do 22 ao 36. Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santas palavras do Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão e irmã, 3 coisas é necessárias para compreender o Evangelho de hoje. A primeira, que Jesus é Deus. A segunda, que Ele tudo pode. E a terceira, que não nos falte a fé. Pois Pedro pediu a Cristo para caminhar sobre a água. E caminhou. Mas quando veio o vento forte, que lhe fez tremer, ele começou a afundar. Sua fé se esvaiu com este vento, com este tremor, com este medo. Mas logo Jesus chegou ao seu encontro, estendeu a mão e o segurou. Ó homem de pouca fé, por que teves medo? Que não sejamos assim, amados irmãos e irmãs. Que não tenhamos medo de fazer a vontade de Cristo, de viver a fé com eloquência, com verdade. Porque quem vai à frente é o Cristo, quem nos sustenta é o Cristo. E não tenhas medo, mas sim fé. Que Deus te guarde neste dia de hoje e que aprendamos a saber que nem somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra hoje é: tenhas fé. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.